Algumas situações para se discutir no pós-clássico. Mais uma vez, o esperado, né? Um Goiás que joga mal, e eu já venho falando isso aqui há quase 4 meses. É um Goiás que não convence pelo bom futebol e que não consegue reconhecer que o momento do Goiás é muito ruim. O Goiás, se continuar nesse formato, ele não chegará à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu concordo e entendo, assim, eu não vou dizer concordo, eu entendo o lado do Mancini ao ficar chateado, né, ao ser questionado, por exemplo, em uma demissão, estando na segunda colocação com a mesma pontuação, a mesma quantidade de vitórias do que o primeiro colocado. Olhando só essa tabela, né, vamos supor aqui que um camarada lá da Colômbia abriu aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, a tabela, e vê o Goiás cogitando a troca de técnico há 4 jogos sem perder. Essa é a verdade. O Goiás, a última vez que perdeu foi no jogo contra o Avaí. Mas restam, vamos aqui para a prática, 9 jogos pela frente na Série B do Brasileirão. O Goiás ainda precisa vencer mais 4 desses 9 jogos que ainda restam para chegar à Série A. Sabe quantos jogos o Goiás venceu dos últimos 12? Apenas 3. Ou seja, o Goiás, continuando nesse aproveitamento, ele não chegará à Série A do Campeonato Brasileiro. Pode ser que alguns empates coloquem o Goiás lá na frente, até que sim, tá? Se a gente for analisar hoje friamente os últimos 9 jogos, né, e for fazer esse prognóstico para frente, apesar que eu vejo que a sequência do Goiás será mais difícil do que dos últimos 9 jogos, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do jogo contra o Operário para cá. O Goiás venceu 3, empatou 3 e perdeu 3. Uma campanha de fato regular. Com essa pontuação, né, o Goiás chegaria a mais 12 pontos. Se for repetir os 9 jogos que ainda restam com os 9 passados, o Goiás subiria. Entretanto, o aproveitamento vem caindo rodada após rodada. Eu quero trazer a minha opinião sobre o Mancini, a entrevista também, que não deixa de ser polêmica, né, nesse pós-clássico, e a minha opinião também sobre o que eu observei do futebol apresentado na série. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você se inscrever em nosso canal e confira também os nossos parceiros, como por exemplo o Timóteo Abreu. Você, meu amigo esmeraldino, que está procurando um novo imóvel, o Timóteo Abreu ajuda você nessa busca, seja compra, venda, aluguel em Goiânia e região. Só você chamar o Timóteo Abreu com a baita oportunidade no Jardim Europa. Vou deixar todos os detalhes também, links para contato na descrição. Aqui no condomínio Optal, apartamento de 2 quartos, sendo uma suíte, apartamento de 64 metros, sendo uma garagem coberta, andar alto, 2 quartos com armários, aluguel, no melhor do Jardim Europa. Apartamento com vista para a Avenida Nascente, o quarto com vista para o Eldorado, sendo 2 quartos, uma suíte. Mais informações do seu corretor Timóteo Abreu. Com a Lavanderia Viva Cor, as suas roupas estão em boas mãos, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, na Galeria João Nunes. Agora em uma nova unidade, ainda melhor, mais completa e espaçosa para receber você e a sua família. Com vários serviços, como por exemplo, limpeza de peças especiais e muito mais, higienização, lavagem a seco, remoção de manchas com o nosso parceiro do canal. Pode entrar em contato também pelo WhatsApp, 62 991 42 3668. Beleza? Então, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o clássico, né? Esse pós-jogo do Goiás contra a equipe do Atlético. Eu vejo que o Goiás apresentou um futebol e também a postura, infelizmente, esperada pelo torcedor. Tá? Para quem acompanhou os últimos jogos do Goiás, tanto em casa como também fora, dificilmente teria uma imaginação da partida muito diferente do que aquilo que foi apresentado. Eu acho que o Goiás, analisando friamente o jogo, em determinados momentos até apresentou um futebol razoável, em especial ali no primeiro tempo, com a recuperação de bola e a definição um pouco mais rápida dos seus atacantes. O Rodrigo Andrade sendo um cão de guarda à frente dos zagueiros nessa recuperação, na distribuição, mas faltou sequência para o Goiás. Eu acho que falta tanto uma criatividade, um melhor futebol, como também a confiança. Isso aqui a gente não pode negar. Infelizmente, a confiança dos jogadores
foram perdidos. Eu penso que o Mancini também tem um quê de culpa nesse cenário. Para o segundo tempo, quando a pressão aumenta, né, e aí era o momento do Goiás mostrar a sua força, jogar com a torcida, fazer aquela pressão, aquele abafa, quem dominou o jogo foi o Atlético. Se tivéssemos um vencedor nesta noite de terça, seria o rival. Pelo que produziu, os últimos minutos, por exemplo, os últimos 10, 15 minutos com o Goiás precisando da vitória, quem atacou foi o Atlético, quem circulou a grande área, quem chutou de fora da área também, quem teve escanteios foi o Atlético e não o Goiás. Então, essa pressão eu vejo que o Goiás vem sentindo e muito. Não só dentro, como também fora de campo. Entretanto, o Goiás não terá mudanças. Eu vi um comentário do Geliezer Paulo, sempre muito pontual, para mim um dos melhores jornalistas que eu já conheci aqui no Brasil. É um cara assim, muito fora da curva, os comentários, a análise, a percepção dele é estupenda. E ele destaca o seguinte: além de não ser favorável, né, à mudança de treinador, eu daria também mais pelo menos 2 chances para o Mancini, esse jogo volta redonda e o próximo contra o CRB em casa. Mas, destacando o principal, o Goiás hoje não tem uma figura, por exemplo, para bancar uma demissão do Mancini. Por quê? O Lucas Andrino é um diretor de futebol, ele não vai demitir o Mancini. Em segundo, a diretoria atuante do Goiás, atuante muito entre aspas, ela é pouco presente. O Mancini até na entrevista afirmou que após o jogo estiveram presentes tanto o Paulo Rogério Pinheiro como o Joaquim Edson, mas são personagens que trabalham ali muito mais nos bastidores. Não é, por exemplo, uma figura igual o Adson Batista capaz de tomar uma decisão nesse momento, por exemplo, de demissão de um técnico e bancar ela, né, e aguentar nas costas. Se o Goiás demite o Mancini agora e acaba não subindo de qualquer maneira, não tem essa figura, por exemplo, para tomar essa decisão e sustentá-la para 2026, ou pelo menos para jogar nas suas costas. Não tem. Então isso para mim no Goiás acaba sendo prejudicial. Não existe no clube hoje um tomador de decisão. Então não vai ser o Andrino que vai demitir o Mancini, não vai ser o Mancini que vai demitir o Andrino, não existe isso. Então é um Goiás que eu vejo também muito perdido e sem postura, sem pulso firme, que nesse momento do campeonato é necessário. Tá? O Goiás seguindo dessa maneira, seguindo com essa atuação e também com a crescente dos rivais, o que eu acho que logo, logo vai começar a passar, em exceção ao Atlético Paranaense, acho que o Atlético vai ganhar o título aí com o pé nas costas, mas no restante é normal, essa oscilação para mim vai ficar até o final, tanto o Coritiba quanto o Goiás, o próprio Criciúma também acho que vai dar uma osciladinha nessa reta final, Novo Horizontino também, a Chapecoense, né? Próximo jogo inclusive é bom, a Chapecoense contra o Novo Horizontino pode embolar ainda mais a Série B. Então o Goiás ele não tem esse personagem, essa figura. E vai ter que encarar isso até a reta final, os 9 jogos que ainda restam, precisando de pelo menos 4 vitórias, né, para alcançar os 63 e chegar à Série A. Para você não perder nenhum jogo do Goiás, ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV, é com a GIM TV por apenas R$ 30 mensais. Você assina pelo WhatsApp, vou deixar o link na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar em contato e falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News para garantir essa promoção especial. Não perca nenhum jogo do Verdão, vou deixar todos os detalhes da GIM TV na descrição do nosso vídeo. Beleza? Assim também como o nosso parceiro do canal, que é a Zapay, um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue consultar se tem débitos em aberto, como por exemplo, IPVA, multas e licenciamento. Caso você tenha algum débito em aberto, é só você utilizar o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas ali do Detran para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Vou deixar o link da Zapay aqui embaixo também na descrição do vídeo, para você não perder nenhum detalhe. Beleza? Compre a sua nova bicicleta com a Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, com a seguinte oferta, muito especial para esse mês de outubro, mês das crianças, bicicleta Aro 29, por apenas R$ 899,90 à vista, ou 12 vezes de R$ 86. Tem também outros modelos, bikes novas e seminovas, também para crianças, peças e acessórios também com preços acessíveis, com Alternativa. Vou deixar todos os detalhes na descrição. Então beleza, já falei sobre essa fase, de fato que é muito ruim do Goiás, é um time que não joga bem. Eu tomaria a decisão de demitir o Mancini agora? Não, acho que o Goiás ele
ele tem que dar um voto de confiança para o Mancini. Pode parecer um absurdo isso aqui agora, mas como que demite um técnico? Esse argumento do Mancini é difícil de tirar dele também. Como que você demite um técnico na segunda colocação, empatado com o primeiro a 4 jogos invicto? E a sequência do Goiás ela pode ser boa. Tá? Se o Goiás demonstrar um futebol minimamente superior ao que jogou nas últimas 2, 3 partidas, ele tem condições de vencer o Volta Redonda lá e o CRB na Serrinha. Então, assim, para mim, são as 2 últimas chances. Para o Mancini, pode jogar feio, não importa. O Goiás precisa de 6 pontos nessa sequência. Para chegar com 56 e encarar essa sequência decisiva, que ainda tem o Atlético lá em Minas Gerais, não é um jogo fácil, mas ainda não é o líder do campeonato. Então, assim, são jogos mais fáceis do que o Goiás terá pela frente naquela reta final, que aí só sobra cachorro grande, né? Chapecoense, Cuiabá, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Criciúma, essa tabela todinha, né, que a gente vê aqui pela frente, o Goiás encarará na reta final. Sobre o Adson Batista, ele comentou, né, no pós-clássico, a opinião dele em relação à arbitragem. Afirmou o seguinte através do seu Twitter, abre aspas. O árbitro Lucas Torezin, do Paraná, não tem a mínima condição de apitar um clássico desse tamanho. Respeito muito o Rodrigo Sintra, mas ele trouxe um árbitro caseiro, que veio aqui na Serrinha totalmente despreparado. Amarrou a partida o tempo inteiro, travou o Atlético, inverteu faltas e amarelou apenas o nosso time. Espero que a comissão de arbitragem escolha melhor o árbitro para o jogo contra o Atlético Paranaense. Estou muito preocupado com os rumos do futebol brasileiro e jogo de interesse neste momento da competição. Olha, o principal erro, pelo menos na minha opinião, analisando a câmera do jogo, né, foi justamente o pênalti não marcado para o Goiás. Para mim, assim, de maneira escancarada. No começo do segundo tempo, a posição do braço, a forma que a bola sai para a linha de fundo, a reação do próprio jogador, né, desconfiado, um pênalti para mim clássico, não anotado para o Goiás. Para o Atlético teve aqueles 2 lances na grande área, pelo amor de Deus, tá? Existe o toque, mas não é suficiente para derrubar o jogador daquela maneira. Para mim o Atlético não tem o que discutir nessa questão de pênalti. Quem levou a sorte grande da arbitragem hoje, ou ontem, né, melhor dizendo, foi o rival e não o Goiás. Mas concordo com ele, acho que o juizão também em certos momentos picotou muito a partida. Alguns amarelos, poderia ser dado para o Goiás, eu entendo a revolta do Adson nesse sentido também, mas eu acho que quem deveria estar reclamando hoje é o Goiás. Tá? Aquele pênalti, pelo menos da câmera que eu vi, não consegui ver talvez aquelas câmeras, o celular, né, os profissionais que ficam ali atrás do gol, possam ter uma imagem melhor, uma imagem exclusiva sobre esse lance do pênalti. Mas para mim, um dos pênaltis mais clássicos, né, que existe no futebol, não foi marcado para o Goiás e não para o Atlético. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de conferir também a RJC Assessoria Contábil, o melhor para o seu negócio, com abertura e assessoria completa da pessoa jurídica. Você consegue, através dos profissionais da RJC, descobrir se o Simples Nacional ainda é a melhor opção para o seu negócio. Com várias reformas tributárias aí previstas, tanto já agora, né, para o mês de outubro, novembro, para 2026 no geral, o seu negócio precisa estar acompanhado com profissionais capacitados e a RJC consegue trazer essa segurança para você. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo para você conferir mais detalhes e o site, o www.rjcassessoria.com.br. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!